Ah, bem, pessoal, vamos lá. Segundo momento, nossa segunda aula. Vamos abordar aqui pelo menos mais 3 tópicos do teu edital. Tópicos também que, assim como na primeira aula, estão diretamente relacionados, né? A Sebrasp, ela faz uma descrição detalhada de cada ponto, mas às vezes basicamente está falando do mesmo assunto. Então, 1615, os franceses foram finalmente expulsos da região, né? E como eu falei, nosso tópico final ali na nossa aula de número 1, é que a partir dali começa o processo de consolidação da ocupação portuguesa no território que hoje é o Maranhão. Então é nomeado ali, por exemplo, o primeiro governador, melhor dizendo, não é esse termo ainda o correto, não é um governador, mas é o Capitão Mor, o primeiro Capitão Mor, seria o Jerônimo de Albuquerque, um dos caras mais importantes que lutaram ali na Batalha de Guaxenduba. Eu coloquei aí no início do teu material uma tabela, pelo menos parcial, de quem foram os, entre aspas, governadores do Maranhão no decorrer desse período. Por que entre aspas? Porque nem sempre o cara que administrava a região era chamado de governador. A primeira nomenclatura que a gente tinha para alguém que tinha uma autoridade na região era de capitão donatário. A primeira tentativa de Portugal de ocupar efetivamente o Brasil, ela data de 1534. Então vamos lá, tentar representar isso aqui mais ou menos para vocês. O litoral do Brasil, o Brasil não era exatamente o que ele era hoje, né?
Mas basicamente ele era isso aqui. Essa linha aqui era o Tratado de Tordesilhas. E o Brasil basicamente era essa faixa litorânea. Tá? Em 1534, o Brasil, né, a coroa portuguesa, ela dividiu essa faixa litorânea em 15 faixas para tentar ocupar e dar um destino para isso aqui. Essas faixas aqui, elas ficaram conhecidas como capitanias hereditárias. Por que isso existiu, Fernando? Basicamente, a coroa portuguesa ela não estava a fim de tirar recurso do próprio bolso para carregar colono para cá, para investir em infraestrutura, para bancar essas viagens, que era tudo muito caro. Então, meio que ela vai terceirizar esse trabalho. Ela já tinha feito esse sistema lá na Ilha da Madeira, ela já tinha estabelecido esse sistema na região dos Açores, mas pela primeira vez ela trazia esse modelo para o Brasil. Foi a primeira tentativa de ocupar o nosso território. Só que meio que não deu muito certo. Por quê? Como é que funcionava isso aqui na prática? A coroa portuguesa ela entregava a um fidalgo, uma pessoa nobre, uma pessoa de posses, uma carta, chamada Carta de Doação. Era um documento que legitimamente fazia com que aquele cara, aquela pessoa interessada nesse processo colonizador, ele tivesse a posse de uma dessas capitanias. Tá? Qual era a obrigação dele ali? Colonizar, defender o território, implementar engenhos. Se ele quisesse, ele poderia utilizar a mão de obra escravizada indígena, né? E ali começar a povoar e ocupar e tornar essa região economicamente viável. Beleza? O grande problema a coroa vai dizer, vai lá, vou te dar autorização, você vai pagar tudo que você produzir, 1/5 do que você produzir da riqueza vai ser pago em imposto para a coroa, e se você encontrar ouro nas suas terras, você vai... Obviamente é de monopólio da coroa, não é seu. Tá? E aí o que o cara tinha que fazer? Obviamente era uma extensão de terra muito grande. Né? Então ele tinha que trazer colonos para o Brasil, o capitão donatário, e ele tinha que doar terras para esses colonos. Essas terras, elas eram chamadas de sesmarias, tá? Guarde esse nome. Uma sesmaria é uma grande extensão de terra, é um latifúndio, aonde o cara recebe, mas com a obrigação de explorar economicamente. Qual era a principal forma de exploração econômica que a coroa portuguesa queria que se implementasse ali? Plantio de cana-de-açúcar. A primeira grande atividade econômica implementada no Brasil é a lavoura de cana-de-açúcar. Não estou dizendo que é a primeira atividade econômica. A primeira atividade econômica foi a exploração de uma árvore nativa daqui. Qual foi? O pau-brasil. Mas era uma exploração rudimentar. Basicamente, derrubava a árvore, desgalhava, pegava o tronco, embarcava e mandava para a Europa. Tá? Agora, a implementação, ou seja, partindo da ação do colonizador, foi o açúcar. Então, a intenção de Portugal era que toda essa faixa litorânea ela fosse ocupada por engenhos de cana-de-açúcar, para sustentar uma demanda internacional. Açúcar, naquele período, galera, era caro pra caramba. Era um item considerado de luxo. Então, rendia altas lucratividades. Né? Inclusive, muitos colonos recorrendo ali a banqueiros europeus para conseguir implementar isso daí. Só que foi um fracasso. Por que foi um fracasso o sistema de capitanias hereditárias? Porque esse território ele não está vazio. Quem que estava aqui já? Os povos indígenas. Né? Então, muitos capitães donatários vão sofrer uma grande resistência para conseguir ocupar esse território. Muitos, inclusive, vão morrer em batalhas contra populações indígenas. E chegando ao ponto de que em 1535, 36, apenas 2 capitanias tinham dado certo. Uma aqui no Nordeste, capitania de Pernambuco, e aqui no Sudeste, a capitania de São Vicente. E o Maranhão? O Maranhão tinha sido doado, olha a tua tabela, tá? A um cara chamado Fernando Álvares de Andrade. Uma outra porção tinha sido doada a João de Barros, e uma outra porção foi doada em 1536, né, ao João de Barros e Aires da Cunha, e uma terceira porção ao Luís de Melo e Silva. Nenhum dos 3 conseguiram efetivar o seu domínio na região de São Luís. Então esses caras ali só receberam a carta de doação, mas nada fizeram. Mas a gente pode destacar que eles foram os primeiros autorizados pela coroa portuguesa a explorar a região. Exploraram? Sim ou não?
Não, tá? Então, quando você olha aí na tabela que eu coloquei, o primeiro governante, o primeiro capitão donatário do Maranhão seriam esses três personagens aí. Acho pouco provável que a tua banca cobre algo sobre isso. A segunda ocupação efetiva é a primeira da história, digamos assim. A segunda não, a primeira ocupação efetiva da região do Maranhão já vai iniciar quando? 1612, tendo então como governante quem? O Daniel de La Touche, francês, senhor de La Ravière, né? Então ele vai ficar de 1612 a 1615. Coloquei no teu material. Só que quando o Sebrasp, ele põe lá no teu edital capitães mores do Maranhão, ele vai falar dos governantes que vieram após a expulsão dos franceses. E aí o que te interessa é essa listagem a seguir aí, pelo menos o início, né? Então você vai ter o primeiro ali de 1616 a 1618, o Jerônimo de Albuquerque. Não tem esse Maranhão aí, tá? Algumas literaturas colocam ele com um nome, esse sobrenome de Maranhão, mas seria mais referência para lembrar que é o Jerônimo Pimentel do Maranhão, o cara que fez história. Inclusive ele para a Marinha, ele é muito importante, né? Porque é considerado o primeiro brasileiro, o primeiro cara nascido em terras brasileiras que comandou, né, uma frota naval numa batalha, que foi a de Guaxenduba. Então ele tem uma história importante aí. Depois vem o filho dele, né, após a morte dele, o Antônio de Albuquerque, que assume um período curto ali, né, de fevereiro de 1618 até novembro de 1619. E aí depois você vai ter sucessivos governantes. Domingos da Costa Machado, Antônio Muniz Barreiros Filho, Antônio Coelho de Carvalho, Jacome Raimundo de Noronha, ou Jacome, melhor dizendo, Bento Maciel Parente. Bento Maciel Parente é um dos caras que aparece com um nome muito forte, tanto para a história do Maranhão, quanto para a história do Pará, do Amazonas, do Amapá, né? Porque ele já vai viver num momento em que a região norte ela já está, digamos assim, separada do estado do Brasil. E aí eu fiz questão nesse material de colocar para você, digamos assim, os principais feitos de cada um desses governantes, tá? E é esse o nosso interesse. Então, quando você vai estudar aqui sobre as administrações desses capitães mores, obviamente vai ter alguns que vão saltar os olhos, porque mais coisas aconteceram durante os governos deles. Por exemplo, Antônio de Albuquerque, ele vai ficar um ano ali no poder, basicamente, pouco mais de um ano, mas não vai ter muita coisa. Meio que o governo dele é mais uma continuação do governo do pai dele do que outra coisa. Então tu vai conseguir... Fernando, eu vou ter que decorar todos esses nomes. Cara, assim, o Sebrasp, ele vai cobrar, vai aparecer nomes lá para ti. Então é interessante que você saiba pelo menos dos principais. Ele vai te situar, ele vai falar, esse cara que foi governador no período de tal a tal, né? As principais medidas dele foram o quê? Aí sim, já vai ser mais interessante. Tu contextualizar cada um desses governadores. Com base nas últimas provas de PM do Maranhão, esse tópico ele não caiu de forma explícita. Ele não veio assim, o capitão fulano de tal que governou do período a tal fez isso. Não veio esse tipo de questão. Depois a gente vai analisar algumas que eu adaptei aqui para te entender como é que pode vir, tá? Mas vamos lá. Então, o contexto histórico que esses governantes, né, esses capitães mores, vão governar o Maranhão é o contexto pós a expulsão dos franceses, ou seja, pós a França equinocial. Tá? É nesse mesmo contexto também que o Maranhão será novamente invadido, mas não mais por franceses, mas sim por holandeses. Né? Então, expulsaram os franceses, mas a vida da galera do Maranhão não estava em paz, porque eles ainda sofrerão uma nova tentativa de invasão. Tá? Após essa reconquista por parte dos portugueses, né, quem vai ser nomeado ali como primeiro governante será o Jerônimo de Albuquerque, tá? O Jerônimo de Albuquerque, também chamado Jerônimo de Albuquerque Maranhão. Né? Esse cara ele tem uma importância, uma relevância muito grande para a história do Maranhão, é considerado um herói do estado. Então, o primeiro é o Jerônimo de Albuquerque. Que governará o Maranhão
após a expulsão, então vai de 1616 até o ano de sua morte, 1618, tá? Quais são as principais medidas adotadas pelo Jerônimo de Albuquerque? Ele é considerado o primeiro capitão-mor, só para te entender, pessoal, o que é um capitão-mor, tá? Ele é um governante. No período colonial, a administração ela funcionava da seguinte forma. Eu tinha a coroa, que é a metrópole, né? Portugal, que manda na porra toda. Só que ele já tinha um principal representante no Brasil, que era o governador geral. Durante o período, por exemplo, da Reconquista, né? Do fim da França Economical, era o Gaspar de Souza. Né, mas já teve lá figuras importantes como Tomé de Souza, o Mendes Sá, o Duarte Coelho, que foi muito importante para a história do Maranhão, o Martim Afonso, enfim, o cara mandava em todo o território colonial. Para auxiliá-lo no governo, existiam 3 cargos importantes. O capitão-mor, que era o chefe militar da região, era o cara responsável pela defesa e administração. Eu não gosto de usar esse paralelo, mas entende, é como se ele fosse um poder executivo. Era o cara que estava ali mesmo para organizar a parte administrativa e militar da região. Beleza? Capitão-mor. Existia também 2 outros cargos importantes na colônia. O ouvidor-mor. O que é o ouvidor? Lembre de ouvidoria, reclamação, protesto. Era como se fosse o poder judiciário da época. Ele era responsável por julgar, avaliar, né, tratar das diligências, encaminhar ao governo geral ou à coroa, dependendo da situação. Então, capitão-mor defesa, ouvidor-mor judiciário, digamos assim, e o provedor-mor é o cara responsável pelos impostos, né? Ele que coleta, então, os impostos da coroa, ele que faz o recenseamento da população, vê se todo mundo está pagando seus tributos ao rei de Portugal, tudo direitinho. Então, entre esses 3 cargos, qual era o de maior importância? Era o capitão-mor. Tá? Então, quando ele fala capitão-mores, são esses caras que tiveram esse grau de relevância administrativa entre os períodos de 1616 até pelo menos ali 1642, que é justamente o ano da invasão holandesa. Jerônimo de Albuquerque, Maranhão, olha a tua portila lá. Assumiu o governo em 9 de janeiro de 1616 e ficou até fevereiro de 1618. Foi o primeiro capitão-mor após a conquista portuguesa de São Luís, e teve a missão de consolidar a ocupação, né, iniciada com a expulsão dos franceses. Então, Jerônimo ele vai ser importante no processo de consolidação da ocupação portuguesa. Inclusive, naquela treta que eu falei para ti lá de disputa de narrativa, quem teria fundado São Luís, para aqueles que defendem uma postura mais nacionalista, digamos assim, Jerônimo de Albuquerque seria o verdadeiro fundador do Maranhão e não o de La Touche, que seria um estrangeiro, tá? Continuando aí. Principais medidas. Organizou a administração portuguesa na recém-conquistada cidade de São Luís. Promoveu a distribuição de sesmarias para incentivar a ocupação agrícola, né? Então, isso é um ponto importante. Ele distribuiu sesmarias, né? Que são o quê? Propriedades fundiárias, tá? Propriedades de terra. Isso aqui, inclusive, não só na história do Maranhão, mas na história do Brasil como um todo, explica o porquê o Brasil ainda é um dos países com uma das maiores concentrações de terra, né, do continente americano, né, onde tem muita terra na mão de pouca gente e muita gente que não tem terra. É porque, historicamente, os meios de você conquistar terras aqui, primeiro foram por doação, e a doação não era dada para qualquer um, era geralmente para quem tinha recurso para empregar, né? E isso eu estou falando de grandes propriedades, não estou falando de pequena e média propriedade. E mais tarde, isso já no período do Império, a gente vai falar disso futuramente, foi criada uma lei em 1850 chamada Lei de Terras, onde foi proibido a doação de terras públicas e a aquisição dela só poderia ser mediante compra. Tá? Então só quem já tinha terra, tinha renda, tinha grana, conseguia comprar mais terras e concentrar mais terra no Brasil. E é assim até hoje.
O Brasil é um dos poucos países que nunca passaram por uma reforma agrária. Enquanto até o país mais capitalista do mundo, como os Estados Unidos, já teve suas reformas agrárias no passado, né? Então, a gente tem um país marcado pela concentração de terra e uma das justificativas é isso daqui. Não é à toa, por exemplo, quando você olha para o estado do Maranhão, existe uma família que concentra lá boa parte, eu acho que equivalente a 30%, 40% das terras férteis do Maranhão, que é a família dos Sarnês, né? Inclusive apelidados de senhores feudais do Maranhão, de tanta terra que a família tem. Então, um dos estados do Brasil que tem maiores concentrações de terra, tá? Promoveu a distribuição de sermaria e estimulou a imigração de colonos portugueses. E aí destaca os açorianos, né? Então, ele é responsável por estimular a imigração, aí especialmente de açorianos, tá? Mas de portugueses no geral. Manteve alianças com grupos indígenas aliados fundamentais para a defesa da capitania, né? Então lembre que nesse jogo de disputas entre potências mercantilistas, os indígenas tiveram um papel importantíssimo. E no caso dos franceses, seus aliados eram os tupinambás, né? Mas no caso o Jerônimo, ele conseguia uma aproximação muito forte com os tremembés, né? Com os tupi-guarani, que muitas dessas famílias, dessas etnias, eram rivais dos tupinambás. Mas depois ele consegue meio que apaziguar vários grupos ali e manter, inclusive, ajudando esses indivíduos, não só nos aspectos do trabalho, mas também de defesa, né? E outro papel importante do Jerônimo é que ele vai reforçar as fortificações da cidade para tentar evitar, né, uma nova invasão. Aí, a gente, olhando para a próxima temática que a gente vai trabalhar, não deu muito certo, né? Depois, a partir de 1618, Jerônimo de Albuquerque leva o farelo. Quem vai governar será o Antônio Albuquerque. O Antônio Albuquerque ficará de 1618 até 1619. Basicamente, né, o governo dele vai ser marcado por uma continuidade dos projetos anteriores. Ou seja, ele vai tocar para frente aquilo que o pai dele já vinha implementando, né? Então ele vai manter uma política de ocupação territorial, né? Expandindo o núcleo de colonização da região de São Luís, reforçar a defesa da costa maranhense, estabelecendo pontos estratégicos ali de defesa, prosseguiu com a distribuição de terras, então chamou mais colonos ainda para a região de São Luís, vai incentivar a agricultura de subsistência, então essas sesmarias geralmente elas eram subdivididas e os núcleos familiares produzindo. Por que era importante a agricultura de subsistência? Para que fosse produzido mantimentos para sustentar a própria população de São Luís, né? Então, criação de animais, agricultura, plantio de alimentos no geral para sustentar. Uma vez que, se você considerar, por exemplo, que o Maranhão é uma das colônias, das regiões da colônia em si, mais afastada dos outros centros, ela precisava meio que ser autossuficiente. Ela não podia depender, por exemplo, do Rio de Janeiro. Era mais fácil você chegar do Maranhão até Portugal do que você chegar do Rio de Janeiro. A viagem era extremamente complexa. Viajar por terra era impensável nesse período. Até porque para você chegar em Pernambuco já era difícil. Quem dirá na capital, naquele momento em Salvador ou até mesmo no Rio de Janeiro. Tá? Preservou a aliança com os indígenas também, né, e garantiu a segurança da região pelo menos por algum período. Tá? Terceiro governador, Domingos da Costa Machado.
Domingos da Costa Machado vai governar de 1619 até 1622, né? Governou durante um momento decisivo na reorganização administrativa portuguesa. Por quê? É esse momento, no governo do Domingos da Costa Machado, que a coroa portuguesa vai perceber a real importância de São Luís como um ponto central no processo de ocupação do norte do Brasil. E percebe ainda que a dificuldade de conexão entre a capital, naquele momento era Salvador, e o São Luís dificultava muito as medidas, né? Então, o governador-geral está lá em Salvador. Então, se ele manda uma carta para chegar lá para o Capitão Mó do Maranhão, levava às vezes 2 meses, 3 meses para essa carta chegar. Enquanto as viagens com Portugal direta, às vezes eram muito mais rápidas e muito mais frequentes, porque tem que sair os produtos dali para ir para a metrópole, né? Então, a comunicação, isso se aplica também à história de Belém. Por que, por exemplo, o Pará foi o último país a aderir, a última província, melhor dizendo, a última capitania a aderir à independência do Brasil? Porque a nossa conexão ela era muito mais forte com Portugal do que com a capital, que era o Rio de Janeiro já nessa época, né? Nossa conexão cultural, principalmente comercial, era muito mais forte. E a do Maranhão é a mesma coisa. E isso começou a ser consolidado durante o período desses governos, desses capitães mores. Então, cada vez mais, o Maranhão ele vai estreitando laços com a metrópole, vai estreitando laços com Portugal e, digamos, se tornando mais autônomo em relação a Salvador, tá? Então, é no governo do Domingos da Costa Machado que isso vai acontecer. Então, digamos que é o Domingos Machado que vai preparar, ele preparou administrativamente a criação do Estado do Maranhão. E aí eu só te peço que tu tome cuidado com uma coisa, tá? Quando eu estou falando do Estado do Maranhão aqui no século XVIII, ele quase não tem nada a ver com o Estado do Maranhão atual, tá? Porque esse termo Estado, ele é um termo jurídico, administrativo e territorial. Então eu vou só tentar representar aqui para ti, né? Então tem o Tratado de Tordesilhas aqui, as capitanias, o sistema de capitanias hereditárias aqui ele tinha findado já, né? E aí o que vai ser basicamente? O Tratado de Tordesilhas ele permanece. O Estado do Brasil basicamente era isso aqui, ó. Então aqui eu tenho o Estado do Brasil, cuja capital era o quê? Qual foi a primeira capital do Brasil, gente? Salvador, né? Então, tenho Salvador aqui, primeira capital do Brasil. Várias capitanias aqui, a capitania São Vicente, Itamaracá, Pernambuco, todas elas tinham que se reportar ao governador-geral que ficava na capital. Só como eu falei, Maranhão está mais aqui. Então, o que a coroa faz? Ela cria um outro estado. O estado do Maranhão, quando eu estou falando do período colonial, ele é parte do território do atual Maranhão, o extremo leste do estado do Pará, parte do estado do Piauí e parte do estado do Ceará. Ainda tem uma bordinha lá do Rio Grande do Norte. Então, basicamente, o estado do Maranhão é todo o litoral norte. E no decorrer dos nossos cursos, nas nossas próximas aulas, né, no decorrer do nosso curso, a gente vai ver que o estado do Maranhão ele vai se ampliar, aglomerando toda a região norte. Aglomerando, por exemplo, a região que corresponde hoje ao Amapá, ao Pará, ao Amazonas e parte do que é Roraima. Só que ele vai mudar de nome. Depois ele vai deixar de ser Estado do Maranhão e ele vai passar a ser Estado do Maranhão e Grão-Pará. Aí depois há uma mudança na sede. A sede deixa de ser São Luís, passa a ser Belém. Aí vira o Estado do Grão-Pará e Maranhão. Só que o que te interessa aqui? É só entender que é como se na colônia existisse duas capitais. Uma é Salvador, que representa o estado do Brasil, e a outra é São Luís, que representa o estado do Maranhão. O que isso representa para a história do Maranhão?
Isso aqui representa autonomia. Significa dizer que o capitão Moda-aqui, futuro governador-geral do estado, ele está no mesmo patamar, digamos assim, de autoridade que o capitão-geral do Brasil, né? É por isso que eu digo que é muito importante a gente estudar a história da nossa região, e os concursos eles ainda valorizam isso, a gente já perde isso no ensino médio. Tenho certeza que muita gente nunca ouviu falar sobre isso, porque a gente sempre estuda na escola a perspectiva da história do quê? Só do Brasil. Do Sudeste, né, passou da Bahia para baixo, a gente estuda nessa perspectiva. Só que a formação territorial, geográfica, espacial da nossa região, ela foi feita de forma diferente. Porque aqui tá, açúcar, café, não se aplica aqui. Aqui a dinâmica é outra coisa, é drogas do sertão, é cacau, é borracha, né? No Maranhão especialmente é açúcar, depois é algodão, é tabaco. A nossa formação ela é historicamente diferente, né? E isso daqui é um dos fatores que explicam isso. Beleza? Então o Domingos da Costa Machado, ele vai ser fundamental para isso. Então, preparou administrativamente a criação do Estado do Maranhão e incentivou o crescimento de São Luís. Então, São Luís passa a ter uma importância ainda maior durante o governo dele. Fortaleceu a arrecadação de tributos, isso vai agradar pra caramba a coroa, né? Mais dinheiro no bolso dela. Organizou melhor os serviços administrativos locais. Então, por exemplo, nesse período aí, veio o engenheiro Mor, né, da coroa portuguesa, para cá, e ele traça todo um plano arquitetônico para a urbanização do primeiro núcleo colonial de São Luís, né? Incentivou a expansão do povoamento para o interior. Então, a colonização ela sai da região só de São Luís e ela vai em rumo de outros municípios, como Alcântara, vai no rumo de Icatu, né? Que Icatu, se eu não estou enganado, era Coaxanduba, como eles chamavam, uma região próxima. E aí ele começa esse processo, digamos, de interiorização dessa colonização, cada vez mais chegando mais gente para essa região aí, tá? Destaque, durante o governo dele, no ano de 1621, o estado do Maranhão foi separado do estado do Brasil, né? Então, essa data aqui, ela é importante. Nós temos a criação do estado do Maranhão, em 1621. Como eu te falei, isso representa a autonomia administrativa, né? Então, com a criação do Estado do Maranhão ocorreu o quê? Coloquei no teu material também. A administração independente de Salvador, agora o Estado passa a ter um governo próprio, comunicação direta com Lisboa, maior autonomia militar. Temos também aí prioridade para a defesa da Amazônia. Lembre, o litoral norte ele é importante, ele é muito importante. Mas essa fortificação do litoral norte, ela tem uma razão maior, digamos assim. É porque a coroa portuguesa está tentando proteger um dos seus maiores tesouros no território, que é a foz do rio Amazonas. Porque se as nações estrangeiras elas chegam na região do Amazonas, elas conseguem explorar todo o Vale Amazônico. E por que os caras queriam tanto a Amazônia? Era só por conta das drogas do sertão? É porque navegando pelo rio Amazonas, você passa pelo território do Pará, do Amazonas, do Acre, você vai bater aonde? No vice-reino do Peru. Você vai bater na região do Equador, você vai bater na região da Bolívia, você vai bater na região do Peru. E essa região era o pote de ouro da coroa espanhola. Porque o que tinha lá? As minas de prata e de ouro, da onde eles arrancavam a maior parte das suas riquezas. Já ouviu falar aqui de Potosí, né? A Potosí ainda hoje é uma das maiores produtoras de prata do mundo, né? E na época colonial já era exploração, né? Já era explorado. Então você navegando pelo Amazonas, você consegue, por exemplo, sair de Belém e chegar até Quito, né? Que era uma das regiões mais ricas da coroa espanhola. Então por isso que era importante protegê-la, tá? Quarto governante desse período será o Antônio Muniz Barreiros Filho.
que vai governar o Maranhão de 1622 até 1626. Principais características do governo desse cara. Foi o primeiro capitão-mor após a criação do Estado do Maranhão, né? Então, adaptou a administração local ao novo Estado do Maranhão, fortaleceu as fortificações de São Luís, incentivou novas concessões de sermaria, ou seja, São Luís vai se ampliando, o território do Maranhão vai ganhando mais colonos, né? E estimulou expedições para reconhecimento e ocupação do interior. Então percebe que essa preocupação com a ocupação do interior ela começa no governo do Domingos da Costa Machado e ela se intensifica durante o governo do Antônio Moliz Barreira Filho, né? Trabalhou em conjunto com o governador do estado para consolidar a nova estrutura administrativa. Quinto governador, tá? Quinto governador, Antônio Coelho de Carvalho. O Antônio Coelho de Carvalho vai governar de 1626 até 1635. Talvez seja aí o governo mais duradouro durante esse período. Foi um dos capitães-mores mais importantes do período governado por quase 9 anos, né? Governando por quase 9 anos. Principais medidas: fortaleceu a defesa militar da capitania, incentivou a expansão do povoamento português, organizou expedições contra grupos indígenas hostis, uma vez que esses colonos eles se expandem pelo interior, é óbvio que eles vão entrar em choque com pessoas que já estavam estabelecidas naqueles territórios, que são as populações nativas, né? Então, nesse período, principalmente no Maranhão, vai se intensificar muito essas guerras entre colonizador e os povos avessos, principalmente de etnia do grupo dos Tupinambás ali, que já tinha uma aproximação com os franceses. Isso vai resultar em massacre, violência, genocídios, né? Então, digamos assim, que é um período bem complicado desse processo de ocupação, tá? Melhorou a arrecadação de tributos, incentivou atividades agrícolas e pecuárias e colaborou com a ação missionária das ordens jesuítas. Então, aquilo que acontece no litoral nordeste do Brasil vai se intensificar mais aqui no litoral norte, a partir do governo do Antônio Coelho de Carvalho, justamente, principalmente pela catequização, a presença forte da igreja. E aí a gente destaca algumas ordens religiosas muito presentes nessa região. Primeiro, os capuchinhos, né? Os capuchinhos, mas também os mercedários, né? Padres mercedários. A gente vai ter também uma certa atividade de padres jesuítas, mas os jesuítas eles são muito mais fortes no litoral nordeste, na região de Salvador, na região de Pernambuco, né? Para cá, para a Amazônia, a ordem religiosa que vai ser mais forte vão ser os capuchinhos. Tenho certeza que alguém já foi no interior aqui do Pará, do Maranhão, tinha uma igreja de São Francisco, uma igreja de Santo Antônio, né? Porque São Benedito, porque esses caras eles são muito frequentes aqui. As maiores missões capuchinhas, né? Para quem não sabe, os capuchinhos eles vêm da ordem né, de São Francisco de Assis, que é uma ordem mendicante. Eles são muito fortes, muito presentes na Amazônia colonial. Não é à toa que uma das igrejas mais antigas que a gente tem de Belém, por exemplo, é a igreja dos Capuchinhos, que fica ali no Guamá. A mesma ordem, né, a mesma linha de ocupação, digamos, religiosa, ela segue também quando a gente fala do Maranhão, né? Então, vai colaborar muito com as ações missionárias dessas ordens religiosas. Seu longo governo proporcionou uma relativa estabilidade administrativa do Maranhão, né? Então, a gente pode falar que o que marca o governo do Antônio Coelho é a estabilidade administrativa. Temos também aqui as missões, com muita força durante o governo dele, e a interiorização. Tá? Penúltimo governante aqui, Jácome Raimundo de Noronha, né? Vai de 1635 a 1638. Ele vai assumir durante o período das invasões holandesas no norte. Então já se esse aqui é marcado como sendo um governo de estabilidade, o Jácome já vai ser marcado por um governo de instabilidade, né? Então Jácome Raimundo
de Noronha. Vai governar, e seu governo será marcado pela invasão holandesa. Medidas principais: vai reforçar a fortificação da costa, intensificar as vigilâncias no litoral e organizar as tropas para a defesa da capitania. Vai tentar impedir o avanço dos holandeses na região, mas obviamente não vai ter êxito, e manter a administração durante o período de grande instabilidade, tá? Então, basicamente, o que vai marcar o governo dele vai ser as invasões holandesas. E o último, né, pelo menos desse período aí, será o Bento Maciel Parente. Bento Maciel Parente vai governar de 1638 a 1642, quando os holandeses finalmente tomam essa região. Então, um militar experiente, tornou-se um dos principais defensores do domínio português no norte. As medidas durante seu governo vai reorganizar a defesa militar, combater a presença holandesa e seus aliados indígenas e incentivou novas entradas para o interior. Favoreceu a ocupação das margens dos rios amazônicos, concedeu sesmarias para estimular a colonização, reforçou a autoridade portuguesa sobre a região. Seu governo concluiu com a fase final da União Ibérica. A União Ibérica acaba em 1640 e com os primeiros anos da restauração portuguesa. Então, olha só, galera. Eu coloquei nessa lista, fiz questão de colocar os principais pontos. Fernando, o que tu diria que poderia aparecer se eles cobrassem uma questão especificamente falando das administrações desses capitães? O Jerônimo de Albuquerque, pela sua relevância histórica, é um cara que tu tem que dar uma atenção para ele, tá? Que é o cara que, digamos, que vai efetivar e consolidar a ocupação portuguesa, estudando ali, verificando quais são as principais medidas administrativas que ele vai tomar, qual é o plano que ele tem de ocupação para o território de São Luís. Eu acho pouco provável que venha coisa muito específica, porque isso é muito mais da área da história mesmo, tipo, um concurso que o Sebrasp esteja organizando para professor de História do Maranhão. Aí, beleza. Só que o que eu acho mesmo que vem para ti, se vier isso, são essas medidas mais gerais, né? Quem é o cara que vai estar governando durante o período da ocupação holandesa? Aí tu já sabe. Quem é o cara que vai ser o primeiro a adotar políticas de consolidação da ocupação? Aí é o Jerônimo de Albuquerque. Esse cara aqui, que conseguiu estabilizar, interiorizar o processo de ocupação, Antônio Coelho de Carvalho. Então, na ordem aqui, né? Domingos da Costa Machado, porque é durante o governo dele que será criado o Estado do Maranhão. O Antônio Coelho de Carvalho, tá? Muito importante. O Bento Maciel Parente, como eu falei, ele não é importante só para a história do Maranhão, ele é importante para a história da região amazônica, porque por se tratar de um militar, ele foi fundamental no processo de defesa da Amazônia diante da presença dessas nações europeias que tentavam estabelecer o domínio aqui. Tranquilo? Seguindo para a segunda parte, né, digamos assim, dessa aula 2, a gente tenta entender o que foi a invasão holandesa no Maranhão. E esse tópico aqui, ele é muito peculiar, e eu particularmente, primeira vez que eu vejo ele sendo cobrado em concurso, tem só sendo do Maranhão mesmo para cobrar, porque geralmente quando a gente fala em invasão holandesa, a gente só lembra da invasão que os holandeses estabeleceram aonde? Em Pernambuco, né? Os holandeses permaneceram décadas ali na região de Pernambuco. Os holandeses foram responsáveis quase pela criação da cidade de Recife, que é a capital de Pernambuco. E hoje existe uma influência ainda muito forte desses holandeses lá, seja na arquitetura, na história e na cultura do período colonial, né? Só que o seu domínio e as suas ambições, elas não estiveram ligadas só à região de Pernambuco, mas digamos que é todo o Nordeste brasileiro. E por que diabos os holandeses resolveram dominar essa região? Por que tinha e qual era o seu interesse? E aí a gente precisa fazer um resgate histórico, digamos assim, para analisar esses aspectos. Durante muito tempo, o que é hoje a Holanda, né, também chamado de Países Baixos, Países Baixos é um conjunto de várias províncias, de vários nomes extremamente ruins de se falar, cuja mais conhecida e de maior destaque é a Holanda,
Tá? A Holanda é só uma das províncias dos chamados Países Baixos. E esses Países Baixos, durante o século XVI, eles eram colônias, eram territórios dominados pela Espanha. Então, digamos de forma direta, durante muito tempo, a Holanda ela foi uma colônia, uma espécie de colônia da coroa espanhola. Só que no final do século XVIII, a Holanda, ela, por principalmente seu poderio naval, que é construído, e as suas redes de comércio, ela é um ponto extremamente importante, ela consegue a sua independência da Espanha. Né? Então, isso na primeira metade do século XVI, anos de 1550 e pouco. E aí ela se torna independente. Só que, obviamente, com a antipatia da Espanha, que de certa forma até reconhece essa independência, mas ela corta relações diplomáticas com a Holanda. Guarda essa informação, beleza? Então, a Holanda se torna independente, meio que a Espanha aceita, mas cria-se uma rivalidade. O tempo vai passando, os portugueses se estabelecem no Brasil, a partir de 1530, 40 e tal, a colonização vai rolando, começa o processo de ocupação, Portugal e Espanha ali divididinho pelo Tratado de Tordesilhas. Só que em 1580 acontece aquilo que eu citei para vocês no final da aula, a chamada União Ibérica. O que foi a União Ibérica? A união das coroas de Portugal e Espanha. A Portugal passa a ser administrado pela coroa espanhola. Só que tinha um problema ali. Desde 1550, 60, vários senhores já tinham estabelecido seus engenhos de cana-de-açúcar no litoral brasileiro, principalmente na Bahia e no Pernambuco. Só que de onde esses senhores de engenho tiravam dinheiro para investir? Eles emprestavam de bancos. E sabe de onde eram esses bancos? Da Holanda. Os colonos portugueses começaram a fazer tratados e alianças com banqueiros holandeses. Então, na primeira fase da colonização brasileira, a Holanda ela tinha um papel muito importante, porque ela financiava a construção desses engenhos. E o pior, o açúcar era todo produzido no Brasil. Então, os caras plantavam, colhiam, moíam a cana-de-açúcar, tiravam a garapa, ferviam, faziam o melaço, deixava purgando o açúcar, depois eles eram colocados no famoso pão de açúcar, que era uma espécie de recipiente onde aquele açúcar descansava, desidratava, depois era feito dali um açúcar cristalizado e o açúcar mascavo, que era o mais escuro. Esse açúcar era exportado para a Europa. Só que ele saía da onde? Do Brasil e, obviamente, ia para Portugal. Não podia sair açúcar daqui para outra região porque existia o Pacto Colonial. Só que quem transportava o açúcar eram os holandeses. Porque os holandeses eram parceiros comerciais de Portugal. Então, olha que bizarrice. Holandeses e portugueses, até antes da União Ibérica, eram parceiros comerciais. Os holandeses investiam nos engenhos privados do litoral brasileiro. Os holandeses transportavam o açúcar para lá, para Portugal. Quando chegava de Portugal, o açúcar era levado para os Países Baixos. Ele era refinado, que era o açúcar de maior valor, aquele açúcar bem fininho mesmo. E eles que distribuíam para os portugueses o açúcar na Europa. Qual é o problema? 1580 as coroas são unificadas e a Espanha rompe relações com os holandeses. Indenizando ele pelos investimentos que fizeram aqui? Lógico que não. A Holanda tomou um calote. Porque os senhores falam, infelizmente agora eu não posso mais negociar contigo aqui. Mas tu tem uma dívida comigo. Ele, foda-se, não vou negociar mais com vocês. Os brasileiros deram um calote nos holandeses. Qual é a resposta que a Holanda vai dar? Comerciantes vão fundar uma empresa chamada Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. Uma empresa privada, com consentimento do governo holandês, mas uma empresa privada. Inclusive, uma das primeiras empresas de capital aberto do mundo, tá? Onde o cara podia comprar ações dela. E curioso é saber que foi encontrado, alguns anos atrás, no arquivo da Torre do Tombo em Portugal, que existiam portugueses que tinham ação de uma empresa holandesa, que era a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais, cujo seu maior objetivo era tomar terreno português, né? Então o cara tava se lixando se ele era português ou não, ele só queria ganhar independente do lado que ele tivesse. E aí eles criam essa empresa, cujo objetivo era tomar território colonial aqui. E qual é o maior alvo deles? É justamente o Nordeste brasileiro, onde essa galera tinha tomado calote. E aí eles vêm para cá pro Brasil,
né, nas suas primeiras tentativas de ocupação, é justamente na capital. Eles são ousados, tá? Em 1624, na virada de 24 para 25, eles tentam tomar Salvador. Logo a capital. Só que os luso-brasileiros que já viviam ali, eles vão resistir a essa ocupação, né? Numa tática, inclusive, similar à guerrilha. Como os luso-brasileiros estavam... eles estavam em menor número, né, comparado às tropas holandesas, eles se retiravam para o meio do mato, esperavam as tropas holandesas desembarcarem em Salvador, aí atacavam a galera pelos flancos, né, principalmente à noite, como eles não tinham domínio do território, eles acabavam ficando em desvantagem. Quando os holandeses contra-atacavam, eles se recolhiam para o meio do mato e os caras não conseguiam se estabelecer. Eles não conseguiam montar armamento, descarregar todas as suas ferramentas, todas as suas armas dos navios. E aí, então, eles resolvem seguir viagem. Aí eles saem de Salvador, então, e resolvem tomar uma região mais ao norte, né? E aí, então, eles conseguem, no ano de 1630 até 1654, tá? 1654, eles vão invadir Pernambuco. Tá? Quando eles invadem Pernambuco, obviamente, eles não vão se limitar a ficar só em Pernambuco. Eles vão começar a tentar dominar toda essa região aqui, né? Então, esqueça aqui, Estado do Maranhão do Pará, e eles começam seu processo de dominação. Então, o Brasil holandês, basicamente, ele vai ser aqui todo esse litoral, pegando parte do Alagoas, pegando uma parte do que hoje é o Rio Grande do Norte. Eu acho que eu coloquei aí para você no mapa, ó, na página 3. Cada data de cada forte que eles foram tomando. Então, eles pegaram aqui o Forte de Maurício, no Recife, aí foram seguindo, né? Chegaram na região de Porto Calvo, Forte Nazaré, Cidade Maurícia, que era como era chamada cidade de Recife, em 1630. Depois eles tomam em Olinda. Olinda era um reduto português ali. Era a cidade mais importante, inclusive, antes da chegada dos holandeses. Também tomado em 1630, Frederícia em 1635, Cabedelo em 1634, e eles vão avançando ao norte. Tentam tomar Fortaleza em 1637 e em 1641 eles chegam aonde? Eles chegam lá no Maranhão, né? Então, 1641 começa o processo de invasão do Maranhão. Então, entenda, galera, que não é uma questão isolada, né? Ela está atrelada a todo um contexto que é internacional, de uma disputa que a Holanda tem histórica com a Espanha, né? Nesse momento, está findando a União Ibérica, que é a união entre Portugal e da coroa portuguesa com a coroa espanhola, mas os interesses, né, o calote, digamos assim, que os holandeses tomaram ainda está rolando. E para eles estabelecerem domínio aqui, é para eles tentarem recuperar, só que teve um problema. O principal governante de Pernambuco durante a primeira fase da ocupação holandesa foi um cara chamado Maurício de Nassau. Acho que todo mundo já ouviu falar da história do Maurício de Nassau, ou pelo menos da faculdade Maurício de Nassau, que é inspirado no nome dele. Esse cara, ele revolucionou a história de Pernambuco, porque basicamente ele construiu Recife do zero. Não sei se alguém já foi a Recife, ou se não foram, tenha a oportunidade, que é uma cidade maravilhosa de se conhecer. E eu acho muito legal, quem gosta de turismo histórico, você fazer o comparativo, você vê o ambiente da cidade, é muito diferente. Recife e Olinda são cidades muito próximas, elas ficam na região metropolitana da capital. Só quando tu olha, as duas cidades parecem que elas estão em países diferentes. Olinda é muito parecida com aqui o Centro Histórico de Belém, é muito parecida com São Luís. Aquela arquitetura de casas mais baixas, ruas estreitas, ruas
de pedra, calçamento de pedra, né? Muito parecida com a arquitetura portuguesa. Quando tu vai para Recife, cara, parece que tu tá em Nova York. São prédios muito maiores, ruas muito mais largas, arborizadas, pontes. Estou falando do chamado Recife Antigo ali. Porque toda a arquitetura do centro histórico de Recife é de influência holandesa. Curiosamente, os holandeses também vão ter uma influência arquitetônica na constituição da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Então parece muito, né? Você tem bancos, alfândegas. Então o Maurício de Nassau vai ser responsável por isso. Ele vai modernizar a cidade, ele vai criar sistema de esgoto, iluminação pública, prédios públicos, ele vai arborizar a cidade, ele vai criar parque zoológico, museu, observatório astronômico, uma porrada de coisas. Só que tudo isso tem um custo. Então, um dos maiores culpados do empreendimento holandês não ter dado certo foi o próprio cara que veio para cá implementar tudo isso, porque isso gerou muita grana. E qual foi o problema? Quando a companhia percebeu que eles estavam gastando mais do que estavam arrecadando, e ainda teve um outro problema, para eles estabelecerem seu domínio lá, eles tiveram que negociar com os senhores de engenho e falar, ó, esquece aquelas dívidas lá, a gente vai investir mais no teu engenho. Aí os caras, beleza, então a gente vai aceitar a dominação de vocês. Vou te fazer um empréstimo aqui. Aí os caras pegavam mais empréstimo lá, investiam mais no seu engenho. Só que quando as contas começaram a dar déficit, o que o governo do Maurício Nassau fez? Começou a cobrar. E adivinha o que o brasileiro não quis fazer? Pagar. Sabe o que eles fizeram? Vamos pegar em arma e vamos mandar esses caras embora daqui e a gente traz os portugueses de volta. Depois do fim da União Ibérica, Portugal e Holanda assinaram um tratado. Eles não podiam entrar em guerra diretamente, né? Porque, tipo, mais ou menos assim, todas as decisões administrativas que tinham acontecido até 1640 tinham sido da coroa espanhola. Então, meio que Portugal tomar uma guerra de um outro monarca naquele momento não era viável. Então eles assinam um pacto, só que obviamente para Portugal era extremamente danoso perder o litoral brasileiro, que era de onde vinha a sua riqueza. Só que o que Portugal faz? Começa a financiar os próprios nativos, os lusos brasileiros, a lutarem contra os holandeses, por debaixo dos panos. E aí se forma toda uma coalizão aí para mandar essa galera embora, principalmente a partir da década de 50, que vai culminar na famosa Batalha de Guararapes, tá? Só que é nesse meio termo aí já de enfraquecimento do domínio holandês que eles vêm para a região do Maranhão em 41, tá? Então esse domínio ele se faz a partir de um contexto específico, onde 18 embarcações holandesas sob comando do almirante, esse nome estranho que eu coloquei em negrito aí na tua apostila, tá? E pelo coronel Henderson, isso é mais fácil, tá? Eles vão aportar na região de São Luís, né? Então, antes deles chegarem em São Luís, eles já tinham invadido grande parte do Nordeste brasileiro, tomado outras cidades como Salvador, Recife e Olinda, tá? Eles vão invertir contra São Luís, levando os moradores ali, obviamente, ao desespero. Nesse momento, quem já está à frente do governo no Maranhão é o Bento Maciel Parente, né? Que vai tentar buscar o controle, principalmente dos engenhos que estavam ali fora, e a intenção dos holandeses ela é econômica, principalmente, tá? Dominar a região para ter acesso e domínio dos engenhos, porque é dos engenhos que vem a riqueza. Lembra que eles vão pegar dali a produção de açúcar, eles vão levar para a Europa e lá na Europa, comercializando, eles vão transformar isso em dinheiro, né? Então é um interesse principalmente econômico, né? Só que, como eu falei para você, né? Os portugueses eles vão ficar insatisfeitos por conta das cobranças, principalmente desses empréstimos, e eles também vão pegar em armas contra esses holandeses, ali principalmente a partir de 1644, tá? Juntamente já num processo ali de expulsão do Nordeste como um todo desses holandeses. Então a economia colonial portuguesa do Nordeste açucareiro construiu um núcleo fundamental no mercado mundial em expansão no século XVI e XVII, e as invasões holandesas do domínio das regiões produtoras e investimentos feitos atestam essa importância, né? Então, digamos que a motivação que leva os holandeses a ocuparem o Maranhão é a mesma que levou eles a ocuparem o Pernambuco. Digamos que o Maranhão ele só está inserido nessa grande dinâmica de ocupação aqui, que vai findar com a expulsão deles em definitivo em 1654, após a Batalha de Guararapes. Tranquilo? Vamos fazer questão, então? Deixa eu ver o horário aqui. Vamos lá. 8 minutos.
pra gente comentar. Dá certinho 10 horas.
Bora lá? Já? Primeira. A configuração territorial da América Portuguesa colonial foi alcançada por meio de um processo histórico dinâmico, iniciado no século XVI. A respeito desse tema, julgue certo ou errado o seguinte item. A doação de terras pelos capitães donatários a sesmeiros deu origem à formação de latifúndios. O que é um sesmeiro? É aquele que recebe uma sesmaria. É um proprietário de terra. Lembra que eu falei que a sesmaria ela é uma propriedade fundiária. Como eu te disse, né, esses latifúndios, essas grandes propriedades de terras, começaram a ser formadas por esse processo de ocupação territorial. Essa primeira tá certa ou tá errada? Tá certa, galera, tá? Certinho, tudo ok. Firme e forte, guerreiro? Aí, bora lá. Segunda questão. O início da colonização do Brasil pelos portugueses contou com uma série de investidas de outras nações europeias que buscaram, através de ocupações, romper o domínio português estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. Entre essas intervenções, houve a ocupação francesa de 1612 e 1615 no Maranhão. No combate a tal ocupação, pode-se citar Jerônimo de Albuquerque, primeiro nascido no Brasil a comandar uma força naval. Certo ou errado? Certo, né? Então, ele tem uma relevância e uma importância muito grande para a história naval do Brasil, inclusive aí sendo tratado como uma espécie de herói da Marinha. Terceira, Jerônimo de Albuquerque é considerado por alguns historiadores navais o primeiro comandante brasileiro de uma força naval cuja atuação ocorreu na expulsão dos franceses no Maranhão em 1615, quando, após derrotá-los, foi designado governador das terras conquistadas. Certo ou errado? Certo também, né? Então ele é considerado o primeiro capitão-mor do Maranhão após a expulsão dos franceses. Então, certo também é a terceira questão. Quarta questão. A criação do estado do Maranhão em 1621. Quando tiver data, tu confere logo se tá batendo. Foi em 1621 que foi criado o estado do Maranhão? Não? Olha aqui, rapaz. Você tá doido? Criação do Maranhão, 1621. Então tá batendo a informação até aqui. Teve como motivação a facilidade de comunicação entre o norte e o sul do Brasil. Certo ou errado? Qual é o erro aí? Não, ele está dizendo assim, ó, o estado do Maranhão foi criado por quê? Porque existe uma facilidade de comunicação entre norte e sul do Brasil. Qual é? O que está errado? Tem uma palavra que está errada. Facilidade. Não é facilidade, é uma dificuldade. Pô, Fernando, qual é a correlação? Uma vez que era difícil, né, esse contato, e aí bora colocar, sul do Brasil, já está errado, mas vamos colocar se a gente estivesse falando de Salvador, que era a capital. Havia uma dificuldade de contato com a capital. Era mais fácil eu ter contato com Portugal diretamente. E esse é um dos motivos que vai gerar, não é o único, mas é um, né? Então o erro aí é facilidade. Não seria, no caso seria dificuldade e não facilidade. Então aí nós temos a quarta como errada. Quinta questão. Durante os mais de 300 anos de colonização, a América Portuguesa passou por diversas alterações em sua estrutura político-administrativa. A criação do Estado do Maranhão não está diretamente relacionada às ameaças estrangeiras à região amazônica. Certo ou errado? O que está errado? Não está, é pelo contrário, né? Ela está diretamente relacionada com as ameaças estrangeiras. Então, quinta questão está errada por causa da negativa. Olha só, é uma palavra só que muda todo o sentido. Então, não faz questão com pressa, tá? Falei isso no aulão, quem estava no sábado aí. Acaba que a parte de conhecimentos gerais, o que vai pegar muito no pé de vocês é a parte de história e geografia, porque é um conteúdo que, como o colega falou aqui, tu não tá tão ali no cotidiano trabalhando, se tu está estudando para outro concurso, são raras as bancas que colocam história, e às vezes é o detalhezinho, não é difícil,
mas é o hábito, né? Então, o tempo todo, pegar essa apostila, tá lendo, revisando mesmo, fazendo outras questões para que isso se torne um hábito. A partir do momento que consegue estabelecer uma lógica nesses assuntos, vai sair no estalar de dedos assim as questões, tá? Mas tu tem que ler de forma atenta. Sexta questão. Com base na expansão marítima europeia e na colonização das Américas, julgue os itens a seguir. A mais lucrativa atividade das colônias portuguesas na América no início do século XVII era a plantação e a comercialização do açúcar. Tá certo isso até aqui? Sim. Mas com a invasão holandesa de Pernambuco e posterior retomada da região, a cultura da cana-de-açúcar foi levada para as Antilhas, fazendo concorrência à produção brasileira e motivando uma grave crise comercial em Portugal. Certo ou errado? Certíssimo, galera. Depois que esses portugueses, esses holandeses, eles saem daqui, eles vão para a região das Antilhas, América Central. E nessas colônias eles começam a produzir açúcar. E esse açúcar ele se torna concorrente do açúcar brasileiro, fazendo com que a longo prazo isso leve ao declínio da economia açucareira no Brasil. Então, mesmo os holandeses perdendo, eles ainda geraram um impacto significativo na economia brasileira, fazendo com que, inclusive, isso gerasse ali um processo de crise do período colonial. Tá bom? Então tá certíssima aí a sexta questão. Sétima questão. A história das invasões liga-se à passagem do trono português à coroa espanhola, na medida em que havia um conflito aberto entre Espanha e os Países Baixos. O relacionamento entre Portugal e Holanda iria inevitavelmente mudar. Sobretudo, os holandeses não poderiam mais continuar a exercer o papel predominante que tinham na comercialização do açúcar. Então, o primeiro texto é a citação do Boris Fausto. A respeito das invasões holandesas no Nordeste brasileiro, diferentemente de Salvador, onde permaneceram apenas por um ano, os holandeses não encontraram resistência para se estabelecer em Pernambuco e nas demais capitanias da região Nordeste. Certo ou errado? Tá certo? Tá errado? Por que está errado? Eles encontraram resistência? Sim, tá? Inclusive, houveram várias guerras. O que acontece? É que durante um momento, por interesses inclusive locais, as elites elas vão aceitar a presença dessa galera, mas depois o que eles vão fazer? Eles vão expulsar eles. Então, resistência, é porque tu pode confundir assim, não houve resistência. É diferente de dizer que não houve ocupação. Não sei se vocês conseguiram entender a lógica. Se eu disser, não houve ocupação, é uma coisa. O cara pode resistir e mesmo assim haver ocupação. É isso que é o diferencial dessa questão. Então, a sétima, ela tá errada, tá? Oitava questão. Bora lá, para cima. As invasões holandesas que ocorreram no século XVII foram o maior conflito político-militar da colônia. E aí, no caso, o texto do Boris Fausto, História do Brasil. Boris Fausto entende que essas invasões fizeram parte do quadro de relações internacionais entre os países europeus, revelando a dimensão da luta pelo controle do açúcar e das fontes de suprimentos de escravizados. Certo ou errado? Está certa, galera. Lembra que eu te falei, o interesse da ocupação do Maranhão, de Pernambuco, ele não é só pelo Maranhão e por Pernambuco. O dano que os holandeses querem fazer é no Império Ultramarino. Eles querem ter domínios da produção do açúcar no Brasil? Querem, mas eles também querem ter acesso às feitorias na África, por exemplo. Os holandeses vão tomar pontos importantíssimos na região de Angola para ter acesso à mão de obra escravizada de lá. Né? Então, eles querem causar um dano estrutural. É uma disputa comercial. Lembre-se, na nossa primeira aula eu falei, o contexto é da expansão marítima, do mercantilismo. Não tinha essa parada dos países serem parceiros comerciais. Era cada um por si, Deus por todo. Cada um quer fortalecer a sua economia e o outro que se lasque. Tá? Então, nesse caso aí, a oitava está correta. Nona questão. Em 1630, os holandeses invadiram Pernambuco e permaneceram na região até 1654. Durante esse período, chegaram a dominar algumas capitanias no Brasil. No Maranhão, os holandeses desembarcaram em 1641, mas foram expulsos em 1644. A invasão holandesa no Maranhão é um prolongamento da invasão flamenga em Pernambuco e tem caráter comercial. Certo ou errado? Quem é Flamengo aí? Foi o Flamengo do Rio de Janeiro que invadiu lá e... Foi isso? Galera, Flamengo
é geralmente um termo usado para a galera da região de Flandres. Flandres é uma cidade na região dos Países Baixos. Então, essa palavra aí, para quem nunca ouviu, às vezes alguns textos de história, para se referir aos holandeses ou aos belgas também, eles usam o termo Flamengo, tá? Porque vem da região de Flandres, que era um importante centro comercial. Mas aí entenda como holandeses também, tá? Nona está correta, tá? Tudo perfeitinho aqui. 10ª questão. Os holandeses invadiram o Maranhão em 1641, entre 1641 e 1644, estabelecendo um forte domínio militar e econômico baseado, sobretudo, na exploração do comércio do açúcar. A invasão holandesa no Maranhão é vista na historiografia como a mais perigosa e complexa do que a francesa, ocorrida por volta de 3 décadas antes. Os fatores históricos que colaboraram para essa visão mais perigosa sobre a invasão holandesa denotam que a Holanda, no final do século XVII, tem a maior marinha do mundo, superando já a espanhola e a inglesa, é inimiga declarada do Império Luso-Castelhano, entenda aí luso-espanhol, tá? E ainda, por cima, os holandeses eram protestantes, considerados ao mesmo tempo rebeldes, hereges e protetores de judeus na Europa. Certo ou errado? Errado? O que tá errado? Porra, aí tu me quebra. Galera, lembra que eu falei? Espanha, Portugal, França eram países essencialmente católicos. A Holanda, assim como a Inglaterra, serão países essencialmente protestantes, de maioria protestantes. O que é isso? Calvinistas, presbiterianos. Então, o protestantismo é uma força muito grande. Então, pelos católicos, eles eram vistos contra a verdadeira fé. Logo, eram chamados de hereges. Por que protetores de judeus na Europa? Os judeus sempre tiveram atrelados à atividade econômica e comercial. E eles fizeram muita fortuna aonde? Nos Países Baixos. Mais tarde também nos Estados Unidos. E rebeldes porque, né, eles adotavam uma postura bem hostil. Tanto a Inglaterra, quanto a Espanha, quanto a Portugal, eles brigavam com todo mundo. Inclusive, isso vai levar mais tarde ao declínio da própria marinha holanda, né, superada pela Inglaterra numa guerra sem precedentes que eles vão traçar. Então, toda a informação tá correta. Essa era difícil, tá? Eu te perdoo se tu errou. Queridos, bom retorno. Até sexta-feira, tá? Sim, quem não recolher não vai passar.